Vamos agora ao vivo ao Supremo Tribunal Federal, onde Flávio Dino fala com a imprensa depois de encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A festa em etapas. Foi legal, foi boa. Foi reunião na casa do relator, Luiz? Não, foi uma das que eu fui, foi lá. Bom, eu quero agradecer muito ao Senado Federal pela oportunidade de aprendizado com a participação dos senadores, das senadoras, não só da Comissão de Constituição e Justiça, mas também no plenário. O debate democrático engrandece a indicação do presidente da República. A Constituição foi cumprida no sentido de que haja essa convergência entre a manifestação do chefe do Poder Executivo e a manifestação da Casa, que representa a Federação. Hoje compareci aqui a convite do ministro Barroso. Em primeiro lugar, claro, para agradecer a acolhida fraterna daqueles que hoje compõem o Supremo. Foi um elemento importante nesse período em que houve a indicação do presidente da República e esse percurso, esse itinerário dentro do Senado. Fiz esse agradecimento e, ao mesmo tempo, começamos a tratar dos detalhes práticos destinados à posse que ocorrerá na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente no dia 22 de fevereiro, porque haverá o recesso no Judiciário e eu tenho que fazer um processo de transição relativo ao Ministério da Justiça, que depende, evidentemente, das orientações e determinações do presidente da República. Eu estou indo lá, exatamente agora, ao Palácio do Planalto, para também me informar com o presidente sobre como ele está vendo esses prazos. Mas o certo é que é necessário um período, pela delicadeza dos trabalhos do Ministério da Justiça, que haja um momento em que uma nova equipe possa ali se instalar e dar continuidade aos temas que ali são conduzidos. E se nós fizéssemos essa transição em 15 ou 20 dias, isso coincidiria com um recesso no Judiciário que inviabiliza a posse. Daí a escolha pelo mês de fevereiro. Hoje eu tenho essa singular condição de ter 3 presidentes da minha vida, então vim falar com o presidente Barroso, vou ao presidente Lula agora e em seguida ao presidente Pacheco, porque também sou senador e eu tenho que fazer os ajustes necessários também a essa renúncia do mandato de senador. O mais importante é a tranquilidade, a gratidão, o reconhecimento de que o Supremo Tribunal Federal tem um papel muito importante, sobretudo nesse momento, porque o Supremo naturalmente já tem essa relevância em si pelo seu papel constitucional, mas nesse instante em que há uma demanda social por harmonia, por entendimento, por redução de conflituosidades institucionais, é evidente que o Supremo, pelo seu lugar, é uma instância que é decisiva para que isso ocorra no país, nos termos da Constituição e das leis. Só para a gente entender, então, o senhor continua no Ministério da Justiça até o presidente Lula indicar um novo ministro? O senhor não vai sair agora? Eu vou ao presidente Lula agora, mas a princípio a ideia é essa. Evidentemente que ele que decide, porque o cargo a ele pertence. Se ele decidir que essa substituição vai ocorrer hoje ou amanhã, claro que será feita. Mas o senhor está disposto a ficar, assim? Sim, para fazer uma transição na medida em que ele escolhe o novo ministro. Nós estamos num período, nós sabemos bem, em que há as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, então por um período até que esse novo ministro ou ministra seja indicado, chegue e seja possível transmitir a essa pessoa, porque, como disse, ali nós concentramos desde os temas da segurança pública, do combate ao crime organizado, até, naturalmente, os temas mais institucionais. Eu creio que serão algumas semanas até que essa transição se conclua. Aí, evidentemente, eu saio do Ministério da Justiça e fico no Senado até a posse no Supremo. Porque não haveria motivo para eu renunciar ao Senado antes da posse. Então, devo ficar no Senado até o dia 21 de fevereiro. É um nome que o senhor considera ideal para assumir esse lugar? O presidente da República ainda não indagou a minha opinião. E eu, como seu auxiliar até o momento, nesses meses todos,
sempre agi como eu gostava que agissem comigo quando eu era governador. Ou seja, que me oferecessem várias alternativas. Porque o dono do governo, o chefe do governo, o comandante do governo é ele. Então eu jamais faria, jamais fiz nesses 11 meses, quando havia um problema sensível, a apresentação de um único caminho. Eu sempre digo, olha, o cardápio é esse. No famoso 8 de janeiro, que todos vocês cobriram, quando houve a crise, quando telefonei a ele, eu disse, presidente, o cardápio é esse, alternativa A, B, C e D. Se ele me perguntar, farei algo similar. Conheço bem o Ministério da Justiça, porque me dedico intensamente a todas as tarefas públicas que me são confiadas e, naturalmente, considero que é muito importante que o Ministério da Justiça mantenha certas prioridades. E é isso que eu levo em conta. Sobretudo a construção do Sistema Único de Segurança Pública, que é o tema ao qual eu mais me dediquei. A lei do SUSP é de 2018, é a lei 13.675. Essa lei foi conduzida na época, na verdade a tramitação legislativa começa no primeiro governo Lula. Portanto, houve uma tramitação legislativa de 15 anos. Quando a aprovação da lei já foi no final do mandato do Temer, era ministro Raul Jungmann. E, evidentemente, não houve tempo de implementação. Lamentavelmente, não houve essa priorização durante um certo período e agora nós priorizamos. E creio que os resultados que estão sendo apresentados de apreensão de armas, de drogas, de operações integradas, como nós chamamos, juntando forças federais, forças estaduais, é um caminho virtuoso. Então, eu estarei nesse período de transição pronto a colaborar com quem foi escolhido pelo presidente para apresentar algumas sugestões, mas sobretudo nesses temas de segurança pública que me parece que são os mais importantes. Eu nunca vi o debate ocorrer sobre essa divisão no âmbito do governo. Esse debate no governo, a bem da verdade, nunca existiu. Nunca. Nunca é nunca. Não, eu falo do governo, eu não falo da campanha. No âmbito do governo, ou seja, de 1º de janeiro para cá. Nunca houve esse debate, em nenhum momento. Às vezes surgiam boatos, enfim, como uma ideia. Claro que é uma ideia que tem, mais do que um programa de governo, é uma ideia que tem décadas e muitos defendem. E eu respeito a legitimidade da ideia. Mas de 1º de janeiro para cá, ou seja, nesse ano de governo, eu nunca vi esse debate. A minha impressão, vejam, impressão é que esse debate não vai ocorrer agora, nesse momento. Seria uma surpresa se ocorresse. Porque esse modelo institucional é o modelo que corresponde a 201 anos de história do Ministério da Justiça. Desde o tempo que ele era Ministério da Justiça e do Interior, Ministério da Justiça sozinho, depois quando agregou as competências de segurança pública. É o modelo que nós praticamos há 2 séculos. Não sei se o presidente, claro, ele pode mudar a qualquer tempo, mas para mim seria uma surpresa. Eu quero agradecer muito a vocês. Só mais uma pergunta, por favor. O senhor deve ficar pelo menos até janeiro, essa é a expectativa. Depois disso, haverá um interino, se for ele. Tem possibilidade de ser Capelli ou a expectativa é que já seja um novo ministro para ficar? E dentro disso, se ficar Capelli, seja como interino ou não, a gente sabe que é um homem da sua confiança, obviamente, mas como ele é visto dentro do governo para assumir o lugar? Eu acho que não haverá essa figura do interino, salvo em alguns dias aí entre o Natal e o Ano Novo, que eu tenho deveres familiares, eu diria, mas ele, claro, ele é o substituto legal na condição de secretário executivo. Mas eu não creio que haverá essa figura do interino. A minha visão, veja, não é uma afirmação, porque quem decide é o presidente da República, não eu. Mas a minha visão é de que essa transição se estenderá por algumas semanas, 2 ou 3 semanas, até que o presidente indique, é o que eu acredito. Também ele pode agora dizer, não, Flávio, amanhã tu volta para o Senado, eu volto, claro, o cargo é dele. Mas eu creio que haverá um período aí de 2 ou 3 semanas
E aí esse novo ministro ou nova ministra tomará posse, aí eu fico no Senado até a posse aqui no Supremo no dia 22 de fevereiro. Entre esses nomes que o senhor vai apresentar para ele, tem alguma mulher? Quem são as pessoas que o senhor vai... Aí se eu falo para ti antes de falar para ele, aí ele me demite hoje. Ministro, só mais uma informação. O senhor já deu uma olhadinha nos processos de pós-documento? Deu para passar um folha hoje? Você tem que fazer prioridade de novo? Tem algumas pessoas que trabalham comigo que estão nesse momento fazendo esse primeiro reconhecimento, eu diria, né? Desde a estrutura física, detalhes atinentes a acervo processual, estrutura administrativa, porque isso implica também uma transição. Eu não poderia tomar posse segunda-feira, porque o doutor Gonê, que tomará posse provavelmente na próxima semana, ele está na instituição. E agora não, eu estou mudando de instituição, então, e vem o recesso judiciário. Então não faria sentido haver uma posse na próxima semana, porque vem o recesso, que vai até o fim de janeiro. Então esse período também é importante para mim, exatamente para construir a equipe, identificar o acervo, hierarquizar prioridades, ter, portanto, um novo caminho. É verdade que eu fui juiz, mas já se vão 17 anos e era em outra condição, né? Era o juiz de primeira instância. Então eu preciso também aprender um pouco, né? Claro. O senhor conquistou o voto do Sérgio Moro na sabatina com aquele pedido, depois das revelações do Estadão? Eu acho que somente ele e Deus sabem. Eu realmente não sei. Mas o que eu achei importante ali, não só em relação a ele, como a outros, é que houve um clima educado, gentil. Como eu disse na sabatina, só é possível haver um novo desenho institucional no país na medida em que adversários políticos, e aí me refiro à política e não evidentemente ao Supremo, adversários políticos possam conversar educadamente e meçam suas palavras em público, nas redes sociais. Isso é uma espécie de pré-condição. Então, eu não fiquei incomodado, pelo contrário, eu fiquei feliz, afinal eu fui colega do senador Moro na magistratura, há, sei lá, 2 décadas, 25 anos atrás. E procurei ali conduzir o diálogo nos termos mais harmoniosos quanto possível. Evidentemente que é um diálogo e não depende só de mim, mas você olhando o resultante geral e as condições políticas do país, eu achei muito bom o resultado, achei muito bom. Mesmo a longa sabatina, para mim não foi um martírio, para mim foi realmente algo que eu me acostumei a fazer nessas décadas e agora eu vou mudar e abandonar completamente o debate político e por isso eu achei positivo. Abaixo do que estava sendo esperado ali pelos seus companheiros? Olha, veja, eu brinquei o tempo todo que o meu time de predileção, que vocês sabem quem é, estava ganhando de 3-0 do Palmeiras e perdeu de 4-3 de virada. E depois houve outra, acho que com o Grêmio. Então, durante esse processo, eu dizia o tempo todo: pessoal, não vamos fazer 3-0, porque a gente perde de 4-3. E eu dizia, 1-0 basta. Então, essa vivência prática, eu diria, metaforicamente, e a compreensão... o Botafogo serve para formar caráter, né? Como uma amiga minha diz. Então, eu dizia o tempo todo, basta 1-0. Além disso, eu estive na eleição do senador Pacheco como eleitor. Eu estava lá tomando posse como senador e votei naquela eleição, claro, votei no presidente Pacheco. Se vocês olharem, o placar foi muito similar. Eu acho que agora foi 47-31 e o dele foi 49-32, salvo engano. Então você tem mais ou menos ali um desenho de forças. Então, como eu tinha também uma avaliação política, é claro que eu busquei o máximo quanto possível, mas decepção jamais. Decepção é se eu tivesse tido menos de 41. Mais de 41 tá bom. Esse hino Paz e Amor de ontem da sabatina deve ser o hino daqui para frente? Esse é o verdadeiro. Na verdade, sempre foi. Tanto que eu exemplifiquei na sabatina. O que aconteceu na política do Maranhão, o que aconteceu nesses anos que estive na política. E veja, todos os presidentes de tribunais
soltaram nota em meu apoio, todas as associações de classe da magistratura. Por quê? Porque sempre foi isso. Agora, claro, nós vivemos nesse ano uma atipicidade, não foi uma escolha, foi uma imposição de uma conjuntura que exigia firmeza. Então, assim como na vida pessoal, paz e amor sempre é uma escolha, mas às vezes as condições não permitem que você pratique isso. Então, nós tivemos condições em que eu tinha um papel que era meu e só meu, e eu não pratico prevaricação. Então, eu agi do modo como a conjuntura exigia. Então, não há dois, não há três, há só um que procura sempre consertar, compor, convergir. E isso é uma lição fundamental em um colegiado. Eu passei a vida quase inteira trabalhando em colegiados, porque um deputado federal não vota uma lei sozinho, um governador precisa dos outros poderes, o Ministério da Justiça tem uma equipe e tem a esplanada inteira e tem um presidente da República, e aqui os julgamentos são, em larga medida, colegiados, na turma, no plenário. Então, você tem que ter a capacidade sempre de dialogar, ouvir o outro, e eu acho que a vida deve ser assim. Muito raramente você consegue construir um raciocínio adequado sozinho. Você precisa das outras pessoas. E isso vale para a vida pessoal, vale também para a vida do trabalho. Obrigado, pessoal. Só perguntando sobre o Ministério da Justiça. Simbolicamente, pelas constituições, o senhor deixa o Ministério técnico do dia 8, quando o Congresso comemora. O senhor acha que vai ser a sua grande marca do ministro da Justiça, essa atuação? O dia 8 de janeiro pertence à história do Brasil. E, infelizmente, eu gostaria muito que não tivesse ocorrido. Mas é um evento inédito na história da humanidade, que houvesse um ataque simultâneo à sede dos três poderes na plenitude do regime democrático. No Brasil isso nunca tinha acontecido daquele modo físico. Mesmo no golpe de 64, isso não havia ocorrido desse modo. Lembremos que o Supremo não foi atacado institucionalmente. Depois houve a cassação de 3 ministros do Supremo, mas não houve um ataque físico ao Supremo, à sede, ou mesmo no Congresso. O Congresso foi cercado na noite tenebrosa do golpe, mas o Congresso seguiu funcionando, apesar das cassações, terríveis cassações, mas não houve uma destruição física do Congresso. Agora houve uma destruição física da Câmara, do Senado, do Supremo, do Planalto. Então é claro que o 8 de janeiro é marcante, acho que, na vida do Brasil, e eu, por ter participado daquilo ali, considero que é sim uma passagem importante nesses intensos 11 meses, que valeram por 11 anos, eu diria. Há algo para concluir no Ministério da Justiça antes desse período de transição? Eu estou propondo ao presidente da República ainda, e eu vou obter a aprovação dele agora, de uma entrega relativa à segurança, porque nós temos viaturas adquiridas para o PRONASSE, no que se refere a apoio a municípios com taxas mais altas de homicídio, e alguns estados que têm taxas de crimes violentos letais intencionais mais acima da média brasileira. Então nós compramos 700 viaturas para fazer essas entregas, fortalecer guardas municipais, polícias. Houve um edital do PRONASSE sobre projetos culturais em regiões vulneráveis, regiões expostas a maior violência. Isso foi concluído também. Então, provavelmente, esse trabalho assim, que deve ocorrer na próxima semana, essas entregas, essa solenidade. Há também alguns atos normativos, fortalecendo esse caminho da recuperação de ativos ilegais, de bens ilegais das quadrilhas. Esse decreto também está pronto. Eu vou ver agora, mas provavelmente, entre aspas, a despedida será esse evento na próxima semana. Obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. Obrigado, parabéns.